E já estamos de volta. É bom demais saber que a gente vai para o intervalo e quando volta temos a certeza que você está conosco, assistindo, acompanhando, participando do programa Vida e Saúde. Também hoje um assunto muito interessante, doenças do aparelho digestivo. É a nossa saúde, nossa alimentação, o processamento do nosso alimento, enfim, é o que a gente mantém vivo. E trouxemos hoje uma das maiores autoridades desse planeta no assunto, Dr. Gustavo Seva Pereira, coloproctologista e também especialista em aparelho digestivo. E vamos às ruas, aí. O povo tem voz, o povo pergunta. Frei Rinaldo, mais uma questão aqui da rua, tô com a Luciene, qual que é a sua dúvida? Pode requentar o leite? Será que adquire alguma bactéria? Muito bem, primeiro grande parabéns aí à equipe, parabéns Gustavo, uma dinâmica nova aí do programa, das entrevistas, o povo pergunta, gostei, é o Gabriel, né? O Gabriel, né? O doutor Gustavo está aqui, é o super Gabriel. Obrigado, Gabriel. Então, doutor, aí, leite, esquenta, requenta, guarda na geladeira, esquenta de novo, e daí? Né? Padre, eu tenho a impressão, eu vou responder para a pergunta dela, de uma maneira assim que não é muito técnica, na verdade, eu não sei te dizer... É mais o bom senso. É mais de bom senso, eu não sei dizer quanto tempo dura o leite, de que leite que ela está falando, mas estando dentro da validade do leite, se permanecer em geladeira, se permanecer adequadamente guardado, eu acho que não tem problema. Esquenta, esfria, esquenta, esfria. Desde que o recipiente limpo. Desde que esteja bem acondicionado, bem guardado e esteja na validade. Exato, né? Maravilha. Doutor, aqui vamos lá para Presidente Bernardo de São Paulo. Obrigado. Quem representa é a Tarcísia Paulino Cono. Obrigado, dona Tarcísia. Deus abençoe a senhora, viu? Eu gostaria de saber quando pode ser feita uma cirurgia quando a pessoa tem refluxo há muito tempo. Quando é que pode ser feita uma cirurgia? E que cirurgia que ela se refere aqui, a dona Tarcísia? Muito bem, dona Tarcísia. A cirurgia... bom, primeiro, o refluxo que nós estamos falando é o refluxo gastroesofágico. O tratamento do refluxo gastroesofágico, ele inclui cirurgia. Para algumas poucas pessoas inclui cirurgia. Quem são essas pessoas? Para quem que vale a pena indicar a cirurgia? Em geral, existe uma indicação técnica que é para aquelas pessoas que fizeram 2 tratamentos de 8 a 12 semanas, direitinho, com dieta, com remédio do tipo omeprazol, pantoprazol e mais algum outro, e que tenham, ou não tenham melhorado ou tenham voltado os sintomas. Do ponto de vista mais de bom senso, né, que é o que a gente prefere tratar, para aqueles pacientes que são dependentes de remédio, ou seja, se ficar sem remédio não consegue conviver bem com o refluxo, talvez seja uma boa cirurgia. Lógico que tem que saber quais são as vantagens, desvantagens, o que pode acontecer a longo prazo, enfim, que vantagens e desvantagens que a cirurgia traz para poder, junto com o seu médico, estabelecer o melhor tratamento, que pode ser cirúrgico. Doutor, vamos lá para São Paulo, quem manda o e-mail, dona Maria Neuza Garcia Rocha, obrigado pela participação. Ela tem 67 anos e tem 1,60 m e pesa 62 quilos. Está parabenizando o programa, pedindo bênção, Deus abençoe. Doutor, segundo o gastro, após exames, me disse que tenho gastrite leve e generalizada. O que ocasiona e pode tornar-se crônica, mesmo depois do tratamento? Pode também tornar-se em úlcera gástrica? É a nossa amiga Maria Neuza, lá de São Paulo, doutor. Muito bem, dona Maria Neuza. Vamos falar então como que evolui a gastrite. A gastrite ela começa leve, depois ela vai moderada, intensa, ela pode formar úlcera, ela pode eventualmente no futuro, raríssimas vezes, formar câncer. O que ocasiona? Estresse ocasiona, alimentação inadequada ocasiona, H. pylori, que é aquela bactéria que nós falamos agora há pouco, também pode ocasionar. Alguma doença pode ocasionar, o uso de medicamento pode ocasionar. Então, tem várias coisas que ocasionam a gastrite. Ela pode se tornar crônica? Sim, ela pode. Por isso que a gastrite tem que ser bem tratada. Veja, eu vou lembrar que tratamento de gastrite principal não é com remédio, é com mudança de hábitos. Mudança de hábito alimentar, é mudança de... Aquela adrenalina que você usava para formar ácido no estômago, canaliza ela para fazer uma atividade física. Então, tem uma série de coisas antes de pensar em remédio para tratar uma série de doenças, inclusive a gastrite. Muita gente acompanhando, dona Linda Ianaco acompanhando, o seu Henrique, Selma, todo mundo lá de São Paulo acompanhando. Um grande abraço para todos vocês e o Deus abençoe. Vamos às ruas, o povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Vai! O povo pergunta aqui, Frei Rinaldo, com a Tainá. Vamos lá, Tainá. Quando o alimento muda de cor, quer dizer que ele já está estragado?
Muito bem, é a Tainá, doutor. Então, e a resposta dela? Muito bem, dona Tainá. Eu acho que depende do alimento, né? Depende da cor. Se uma maçã verde mudar para vermelha, quer dizer que ela está boa, né? Ok. Mas eu acho que depende muito do alimento. Eu não vou, acho que eu vou deixar para nutricionista essa. E a carne, doutor? Assim, quando a carne escurece, etc., que já tem, né, guarda muito tempo, está lá muito tempo guardada, de repente assim, fica um tempo fora, depois guarda. E aí? Porque vai alterar um pouco a cor. Fala um pouquinho da coloração dos alimentos. Eu acho que nós temos sempre que... O bom senso, né? Temos sempre que preservar o bom senso e a maneira de acondicionar, o tempo de validade. Mudou de cor, está em dúvida, não come. Na dúvida não, né, Na doutor? dúvida não come. Você tem uma coisa muito sagrada aqui dentro. Preserve o que você tem aqui dentro. Escolha o que vai entrar. E aquele pãozinho, doutor, lá que naquele cantinho começa a dar um sinalzinho de que ali é. Eu só corto aquele cantinho lá e eu aproveito o resto. Ou já, de repente, já entrou na corrente sanguínea do pão? Que está embolorando? É. O pão que está embolorado você pode jogar fora, né? Porque... Não, estou dizendo assim, tá lá, aquele cantinho tá, eu posso cortar aquele cantinho, jogar fora e aproveitar o resto? Ou já o bolo Padre, já entrou na corrente? aquele é o valor que o senhor está vendo. Mas, o resto o senhor não está vendo. Entendi. Então, jogar fora mesmo, viu? Doutor, vamos lá para Jaú. E quando eu vou para Jaú, eu só me lembro aqui de um grande amigo que eu tenho lá, o doutor Baraúna. Um grande abraço, doutor Baraúna Rosa, aí, que Deus abençoe. E quem representa a cidade é a Benedita Garcia Peroto, lá de Jaú, São Paulo. Estive lá, já rezei várias vezes a missa lá. Pergunta, eu tenho um problema no esôfago e uma dificuldade na passagem dos alimentos. Fui em alguns médicos de Jaú, eles falaram que o meu esôfago fecha na hora da passagem dos alimentos. Disseram que é esôfago quebra-nozes. E que não há o que fazer. Gostaria de saber se tem algum tipo de tratamento. O caso dela, doutor, o que é? Né? O esôfago em quebra-nozes é uma doença que ela acontece mais em pessoas mais velhas e que é um problema de motilidade, é um problema que o esôfago, ao invés dele fazer um movimento de ordenha, quer dizer, um movimento como para mandar o alimento para baixo, ele se contrai desordenadamente e ele chama quebra-nozes porque ele é como um quebra-nozes que ele contrai tudo ao mesmo tempo e acaba não mandando nada para frente. Ele só aperta o alimento, mas não manda nada para frente. É uma doença relativamente rara, não é tão frequente e ela pode dar sintomas incapacitantes. Então, a pessoa pode ser obrigada a não comer sólido, comer só líquido, porque desce por força de gravidade. Se tem tratamento? Sim, existem alguns tratamentos mais modernos, alguns remédios mais modernos que podem trazer alguma melhora em relação a isso, mas não tem cura. Existe uma melhora. Então, pode existir melhora. Tá? Mas, de qualquer maneira, o esôfago em quebra-nozes é uma entidade que precisa ser muito bem caracterizada para poder ir para um tratamento específico. Vamos lá para São Bernardo do Campo, quem representa a cidade, esse casal maravilhoso, Clodoaldo e Dinirá. E o nosso amigo seu, Clodoaldo, está perguntando, doutor, a sensação de algo parado na garganta, fica se fazendo aquele para limpar esta impressão. O que pode ser? O que é alimento mal processado, mal mastigado? É o tamanho do alimento que parece que fica na garganta e a pessoa fica forçando aí. E como é que fica a situação? Nosso amigo Clodoaldo, doutor. Muito bem, Clodoaldo. Exemplo prático, viu? Bom, mas o que pode ser isso? Pode ser várias coisas da laringe, da região da garganta, mas eu vou falar especificamente do que pode ser de aparelho digestivo. O refluxo gastroesofágico, ele pode trazer o ácido até aqui em cima. Muitas vezes as pessoas não sentem azia, pode ter ácido, mas não tem azia. E o sintoma que tem é um sintoma de pigarro, um sintoma de estar a garganta fechando. E pode ser mais ou menos intenso, mas ele pode ser devido à doença do refluxo gastroesofágico. Isso precisa, em princípio, quem faz esse diagnóstico, ou quem sugere o diagnóstico, é o otorrinolaringologista, porque é a primeira pessoa, é o primeiro especialista onde os pacientes que têm esse tipo de sintoma eles vão, para ver se não tem nada na garganta. E aí, então, quando existe essa suspeita, eles encaminham para a gente, para o gastroenterologista ou para quem trata de aparelho digestivo, para cuidar disso. Doutor, e diverticulose, como tratar? É a pergunta aí da nossa amiga Carolina Augusto, né? Deus abençoe ela, que é de Indaiatuba, São Paulo. Diverticulose, o que é e como tratar? Pergunta a nossa amiga Carolina, doutor. Muito bem, dona Carolina. Diverticulose ou doença diverticular é uma situação
que acontece no intestino. O intestino ele passa, à medida que ele vai envelhecendo, então a partir dos 40, 50 anos começa já a aparecer e na verdade não é uma doença, é uma condição normal do envelhecimento do ser humano. Provavelmente eu vou ter, todo mundo, todos nós vamos ter. É estimado que 90% das pessoas aos 90 anos tenham, então é muito frequente isso. E diverticulose é diferente de diverticulite. Diverticulite é a inflamação de um divertículo e a diverticulose é a pura existência deles. Não tem tratamento. Por que não tem tratamento? Porque não precisa de tratamento. Não existe necessidade, a menos que traga sintomas, que traga sangramento, que traga dor, enfim, que traga alguma coisa relacionada à doença. Mas, em princípio, diverticulose não tem tratamento porque não precisa de tratamento. Doutora, aqui a Ana Maria Kimieski, que ela é de Maracaju, lá em Mato Grosso do Sul. Obrigado, olha assim, mais uma cidade acompanhando aqui. Em minha região tem muitas lesmas grandes e pequenas que comem as verduras. Esses bichos podem causar doenças ao consumir essas verduras, mesmo sendo higienizadas, né? Então, lesmas nas verduras. Você é a nossa amiga, aliás, é a Maria Rita de Maracaju que usou o e-mail da Ana Maria. Então, é a Maria Rita, doutor. Muito bem, Maria Rita. As lesmas, elas podem trazer doenças especificamente. Tem um tipo específico de lesma que vive em alguns locais do Brasil, que pode trazer uma doença e que você precisa dar uma checada se não é essa lesma. Provavelmente não, porque essas não saem dos lagos. Talvez você precise só higienizar os alimentos. O fato de ter andado uma lesma em cima de uma alface, por exemplo, não vai trazer nenhum problema se for bem higienizado. O importante é que tira a lesma, pelo amor de Deus, né? Não vai fritar a lesma, pelo amor de Deus, né? Obrigado, viu? Doutora, aqui é o Williana da Silva Souza, ela mandou um e-mail para a gente, não disse aqui a cidade, mas obrigado pela participação, meu. Olá, Frei, tudo bem? Gostaria de saber por que quando eu como o meu estômago fica empachado, alto, como se estivesse alto e cheio. E quando vou evacuar, fica ressecada, as fezes ficam um tipo de cabrito, diz ela aqui. Vou ao banheiro e às vezes não sai nada. Será que isso causa hemorroidas? Pergunta a nossa amiga Williana, doutor. Muito bem, Williana, tem várias coisas então. Então, primeiro, por que o estômago fica empachado? Eu vou dar a mesma resposta que eu dei agora há pouco, que está provavelmente relacionada a erro alimentar, especialmente velocidade e mastigação. Então, diminua a velocidade, mastigue mais, coma melhor, provavelmente vai haver melhora. Obviamente, eu estou falando disso considerando que não existe doença, que não existe uma gastrite, uma úlcera que pode dar esse tipo de sintoma. Bom, outra parte. Por que eu sou constipada? Novamente, provavelmente erro alimentar também. Mulheres, em geral, têm alguma dificuldade de fazer o seu intestino funcionar, eu estava falando por causa do hormônio, mas também existe uma coisa cultural. As mulheres, a gente brinca que as mulheres, quando casam, elas têm que levar o azulejinho do banheiro de casa para a casa nova, né? Porque o ambiente de ir no banheiro ele é muito importante para as mulheres. Ninguém faz nada fora de casa. Okay. Então tem uma coisa cultural também que precisa ser repensada. E além disso, esse é o melhor tratamento para constipação, água, bastante água. Mulher não toma água com medo de fazer xixi, de fazer muito xixi, mas infelizmente tem que tomar água. E quem não toma, use a água como se fosse remédio, tem que tomar. Maravilha, então nós vamos ter que chamar mais um intervalo, na sequência temos mais informação para você. Eu vou chamar um intervalo, nós vamos tomar nossa aguinha e você não sai daí porque temos muito mais informações para você aqui no seu Vida e Saúde. Outra dica é em relação aos utensílios que eu vou utilizar. Então, se eu tenho uma tábua única para processar vários alimentos, eu corro o risco de contaminar o alimento que eu vou consumir na sequência. Então, eu devo ter uma faca ou uma tábua específica para trabalhar alimentos crus, no caso de carnes, frangos. E outra tábua e outros utensílios, né, para processar, então, os vegetais que eu vou consumir in natura, frescos. Porque dessa forma eu evito o risco de contaminação cruzada.